quem é o maior homem da história? É sobre ele que eu quero falar com você. É Jesus Cristo de Nazaré. É o Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne. É o Deus que se fez homem. É o Senhor soberano que se fez servo. É aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, que esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. É aquele que nós chamamos de o pão da vida, a luz do mundo. Aquele que é a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a videira verdadeira. O maior homem do mundo é aquele que desceu da glória, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, chorou nossa lágrima, sentiu a nossa dor, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. O maior homem do mundo é aquele que voltou para o céu, como Deus homem, está assentado à direita de Deus e vai voltar pessoalmente para buscar a sua noiva, a sua igreja. Quero me valer agora da carta aos Hebreus para falar deste que é o maior homem do mundo. E a carta aos Hebreus é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. É aquela carta que mostra que tudo quanto no Velho Testamento era sombra, promessa, agora vem a realidade e se cumpre em Jesus de Nazaré. Ele é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava lá no Velho Testamento. Jesus de Nazaré é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é simbolizado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. E então Hebreus, capítulo 1, vai nos introduzir esta pessoa mais importante do mundo, dizendo que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. E então, o Filho, Jesus de Nazaré, é a pessoa mais importante do mundo, porque, na verdade, ele é aquele que veio ao mundo para ser o nosso Redentor e o nosso Salvador. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não depois de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitos modos, por sonhos, por visões, por Urim, por Tumim. Deus levantou profetas que pregaram e não escreveram, profetas que escreveram são os que estão registrados na Bíblia, os 12 profetas menores e os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas Jesus veio como cumprimento de todas as promessas. Porque agora Deus nos fala é pelo seu Filho. Então a revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Não tem mais novas revelações a partir de Jesus. Agora a Bíblia tem uma capa ulterior. Então ele é a última e final revelação de Deus para nós. Deus que se revelou na criação, Deus que se revelou na consciência do homem, Deus agora se revela nas Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus, mas Deus se revelou de forma plena e maiúscula e final em seu Filho. A grande tese desta carta aos Hebreus é que Jesus é melhor. Ele é melhor do que os profetas, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que Moisés, ele é melhor do que Arão, ele é melhor do que Josué. O sacrifício que ele apresentou de si mesmo é superior aos sacrifícios levíticos. A nova aliança em seu sangue é superior à velha aliança. E ele nos é apresentado aqui como o grande profeta que veio falar-nos de Deus. E o autor aos Hebreus diz que ele é o Filho, a quem foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ele é um filho de forma singular. Nós também fomos adotados na família de Deus, mas ele é o Filho no sentido de que foi eternamente gerado do Pai. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai, a mesma natureza do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Ele é o Deus encarnado, o Deus Emanuel. Ele é o herdeiro no sentido de que quando, realizando o seu sacrifício por nós, ele recebe a igreja como presente do Pai. E ele é o presente do Pai à igreja. O autor aos Hebreus vai dizer que ele também fez o universo. Ele é o Criador. Está escrito em João, capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso desbanca
a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, eterno só Deus o é. Isso desbanca a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente, o mundo foi chamado à existência. Isso desbanca a teoria do Big Bang, de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica casual. A desordem não produz a ordem, o caos não produz o cosmos. Há no universo leis precisas e movimentos harmônicos. Nós, por exemplo, estamos no planeta Terra e estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais longe, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto, morreríamos queimados. Estamos exatamente onde deveríamos estar, porque quem nos deixou aqui não foi o acaso, não foi uma explosão casual. Foram as mãos do nosso glorioso Criador, Redentor, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Ele é o Criador. Por Ele o universo foi formado, criado, chamado à existência. E mais, diz o texto aqui no verso 3, que Ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a interpretação de Deus. Jesus é o reflexo de Deus. Jesus é a reverberação de quem de fato Deus é. Se você quiser saber quão poderoso é Deus, olha para Jesus. Se você quiser saber quão amoroso é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber quão bondoso e misericordioso é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber como Deus salva, olhe para Jesus. Nós vemos Deus na face de Jesus. O Deus invisível, que ninguém pode vê-lo, agora Ele pode ser visto na face de Jesus. Nós contemplamos o próprio Deus em Jesus. Ele é o intérprete de Deus. Ele é a revelação de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Diz o texto que Ele não é apenas a expressão do ser de Deus, não apenas Ele é o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas, porque o verso 3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós não cremos no panteísmo, que tudo é Deus. Nós não cremos no ateísmo, que diz que nada é Deus. Nós não cremos no deísmo de um Deus distante, indiferente, apenas transcendente e não imanente. Nós cremos no teísmo bíblico de que este Deus é transcendente e imanente. Ele é o Criador e está presente na criação. Ele criou e cuida da criação. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem a sustentação do governo e da providência divina, este universo se desintegraria. Ele cria e cuida da obra criada. Então, Ele é o grande profeta, o grande revelador de Deus. É Ele quem nos apresenta Deus. É por meio dele que nós conhecemos a Deus. Mas agora, o maior homem do mundo vai ser nos apresentado de uma outra forma. Ele não é apenas o supremo profeta, ele é o sumo sacerdote, porque diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele veio ao mundo, ele se encarnou, nasceu da Virgem Maria, cresceu numa carpintaria em Nazaré, foi ao Jordão aos 30 anos e deu início ao seu ministério, fixou residência em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, percorreu toda a Galileia, percorreu todo o estado de Israel, pregando o evangelho do reino, ensinando as multidões, curando os enfermos, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Mas ele veio ao mundo como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. Ele veio para não apenas estar ao nosso lado, mas estar no nosso lugar. E a Bíblia diz que ele agora é não apenas o sumo sacerdote, mas ele é o supremo sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entregou-se a si mesmo na cruz. O Pai o entregou por amor. Ele foi àquela cruz, não esperneando, mas voluntariamente, e ele disse, ninguém pode tirar a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Então ele morre naquela cruz não como uma vítima, indefesa. Ele morre naquela cruz não como um mártir da história. Ele morre naquela cruz vicariamente, substitutivamente, em nosso lugar. Ele morre pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, porque o próprio Pai, para poupar-nos e salvar-nos, pune o nosso pecado no seu próprio Filho, e ele, Jesus, toma gota após gota, até sorver todo este cálice amargo da ira de Deus contra nós, morrendo a nossa morte, para nos dar a sua vida. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, ele propiciou os nossos pecados com o seu sangue, ele nos redimiu e nos resgatou e nos comprou para Deus com o seu próprio sangue. Ele é o grande sumo sacerdote. Mas quem é o maior homem do mundo? Não é apenas o maior profeta e o maior sacerdote, ele é o rei dos reis, porque está escrito agora o seguinte, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade
nas alturas. Ele agora está entronizado à direita de Deus Pai. Ele agora é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Ele depõe reis, ele levanta reinos, ele abate reinos, ele quem dá vida, ele quem tira vida, ele quem controla o universo, ele quem dirige a igreja, ele quem sustenta todas as coisas. As rédeas da história estão em suas mãos. A história não está à deriva. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não está dando voltas como pensavam os gregos. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, onde a vitória retumbante é de Cristo e do seu povo. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai sentar no seu trono e vai julgar as nações. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai reinar supremo e absoluto sobre todo o universo. Governar todo o universo, porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então Jesus é certamente o maior homem do mundo. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, ele é o supremo profeta, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis. E o autor aos Hebreus conclui esta narrativa no versículo 4 dizendo: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos que adoram a Deus, que servem a Deus, que estão a serviço de Deus em favor da igreja, que atendem ao chamado de Deus, que têm deleite e prazer em estar na presença de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que este Jesus é maior do que os anjos, herdou um nome superior aos anjos. Diz a Bíblia que pelo fato de ele ter se humilhado até a morte de cruz, Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já conhece a pessoa mais importante do mundo? Você reconhece Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal? Você já entende que Ele é o Senhor absoluto e o juiz de vivos e de mortos, diante de quem você e eu teremos que comparecer para prestar contas da nossa vida? Você já rendeu sua vida a Ele, crendo nele como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a única porta para o céu, Ele é o único caminho para Deus, Ele é o único mediador entre Deus e você. A não ser que você se volte para Ele e se arrependa e creia nele, não há esperança. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas hoje é o dia oportuno, o dia da decisão, o dia de você entregar seu coração, sua vida, sua família nas mãos de Jesus, que é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua entrega, o dia do seu perdão, o dia da sua salvação, o dia em que os anjos vão celebrar diante de Deus lá no céu, pelo fato de você render-se aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do maior homem do mundo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Renda-se a Ele, Jesus, o maior homem do mundo.